Sobre questão, eu assisti a exposição da Maíra, parabéns, Maíra. E é importante a gente raciocinar por que esse quadro, né, que ela estava apresentando aqui, e que é o mesmo quadro em todo o Brasil, falta de recursos. Quando vem um financiamento para o setor privado fazer as obras, por que isso acontece no nosso país? Porque o Brasil não é qualquer país. O Brasil é o 6º país mais rico do mundo. Além da riqueza que você mencionou, que está lá no BNDES, que é uma amostra da nossa riqueza, nós ficamos assim, sem compreender o paradoxo. Por que é que esse país, um país com tantas riquezas, sob todos os aspectos, tem aí uma educação de péssima, não é? Em péssimas condições, com os professores sendo explorados, uma carga de trabalho absurda, não é à toa que professores federais, professores da rede pública municipal, estadual, estão todos em greve, ou já fizeram greve há pouco tempo da rede municipal. A saúde, semana passada nós tivemos uma greve de médicos, por causa da questão da saúde, a questão do transporte, não é? Que é o objetivo desse debate aqui. Então, toda essa área, não é? Que é uma área que está diretamente ligada à qualidade de vida das pessoas, ao respeito ao cidadão, não é? Toda essa área está carente de recursos. No rico Brasil, tem alguma coisa errada no nosso país. E nós identificamos o problema da dívida. Nós distribuímos... Nós distribuímos esse folheto, acredito que todos tenham conseguido receber, que mostra os gastos ocorridos no Brasil no ano passado. 45% dos recursos advindos de tributos e advindos de novos empréstimos foram para pagar juros e amortizações da dívida. Né? Enquanto isso, olha só, olha a área dos transportes aí, vê se vocês conseguem enxergar. Quanto foi para a área de transportes a partir do orçamento federal? Olha só. 0,68%. Vocês estão vendo? E 45% para juros e amortizações. Mas que dívida é essa? Né? Então, nós temos que saber que dívida é essa, porque todo ato público tem que ter justificativo. Então, se o setor público assumir uma dívida que está assumindo 45% dos recursos, nós temos que perguntar que dívida é essa. Então, o trabalho da auditoria cidadã é por aí. Nós queremos entender que dívida é essa. É uma luta que existe há 12 anos, desde aquele grande plebiscito promovido no ano 2000, pela campanha Jubileu Sul. Eu acredito que muitos aqui tenham participado. E nós seguimos investigando que dívida é essa. Depois de 12 anos de investigação, não só aqui no Brasil, mas em outros países da América Latina, eu tive a honra de participar da auditoria oficial da dívida no Equador. E em outros países a gente vem ajudando a investigar, inclusive agora até na Europa, por conta dessa crise da dívida lá, nós estamos também participando de uma auditoria cidadã. O que nós percebemos? Essa dívida é uma ficção. A dívida é uma criação meramente financeira. Os recursos nunca chegaram. Aqueles empréstimos lá no início eram empréstimos ligados. Por exemplo, a Alemanha fazia um empréstimo para trazer aquela sucata da indústria da Volkswagen lá e implantar aqui. O dinheiro nunca chegou, chegou uma sucata de uma indústria. E assim vieram várias sucatas para cá, em troca de empréstimos. Assim começou a nascer a dívida. E depois
dívida em troca das nossas riquezas, porque depois de criada a dívida, ela tinha que ser paga. E como é que paga? Exporta nossas riquezas para obter os dólares, para pagar aquela dívida ilegítima. E depois essa dívida externa trocou de roupa, virou dívida interna, do plano real para cá, por conta de altos juros, falta de controle de capitais, e a dívida justificando medidas, justificando as privatizações, inclusive nos transportes públicos. Os transportes públicos agora estão nas mãos de concessionárias privadas, prestando o serviço que é o motivo do debate desse seminário. Não é? Então vejam bem como nós temos que interligar e dar as mãos das nossas lutas, porque o importante é perceber o grande tabuleiro, o que está acontecendo e como que a dívida tem sido um mecanismo para retirar recursos, para impedir que os recursos públicos cheguem onde tem que chegar. Então vem a dívida como um aspirador e aspira metade dos recursos. E aí a gente tem que correr atrás de empréstimo. O que está acontecendo agora nos estados e municípios? O Banco Mundial está entrando para assessorar. O Banco Mundial não tem recurso como o BNDES tem para financiar os projetos. Ele entra com assessoria para orientar os entes públicos, estados e municípios, orientar no caminho da privatização. E um grande risco que nós identificamos agora. Vocês já ouviram falar desse grande fundo de pensão que acabou de ser aprovado em âmbito federal para todos os servidores públicos federais, o FUNPRES, vocês ouviram falar? Pois tem projetos, tem um empréstimo com o Banco Mundial, para o Banco Mundial orientar estados e municípios para criar fundos de pensão privados para os servidores estaduais e os servidores municipais. Sabe o que nós identificamos? Esses fundos financeiros a que se prestam? A transferir a crise financeira que abalou, a papelada podre que abalou a economia americana e europeia, foi decorrente desses papéis podres. Esses fundos podem se transformar em receptáculos desses papéis podres. Então, é esse quadro que a gente tem que tentar ver, que conecta o que está acontecendo com as pessoas, por que elas não têm serviços imediatos para esse serviço, porque os recursos não são subtraídos por um processo de endividamento totalmente sem contrapartida. Um processo de endividamento que simplesmente tem reiteradamente justificado essas medidas antissociais, essas medidas privatistas e essa entrega de recursos cada vez mais sob essa forma, usando inclusive os recursos públicos para financiar a iniciativa privada. Assim foram as privatizações, né, Maíra? As privatizações aqui no Brasil foram financiadas em grande parte pelo BNDES, né, com recursos públicos. Então, eu parabenizo por essa discussão aqui, né, e agradeço por essa oportunidade. Pena que não deu para Queria só fazer uma pergunta. Pode fazer. Tem algum representante do fantasma secretário de transporte, Júlio Lopes? Não. Porque o bonde que queremos para Santa Teresa, lavaram as mãos e não fizeram nada. Eu moro lá. Então, se o secretário de transporte tem superpoderes e a população não tem transporte, morre as pessoas e nada fazem por nós moradores, eu queria saber qual é o sentido dessa reunião. Muito obrigado, Roberto Valdeira, morador de Santa Teresa. Tá certo. Tá, Eu acho que a autoridade... O bonde que queremos para Santa Teresa. Desculpa, eu moro lá. Muito obrigado pelo final. Agora é a hora do debate. Com a ausência de assessores do Não quer acabar com a reunião? Não, Aí. é um morador que viu pessoas morrendo, só isso. As autoridades provavelmente não virão aqui. Isso aqui é para fortalecer a cidadania, né? Aqui é civil, aqui as autoridades estão lá nos tapetões, lá com ar-condicionado. Eles não virão para cá, não.
Aqui é para fortalecer a cidadania, gente, porque olha, a auditoria cidadã, não é da mesma forma que vários outros movimentos sociais aqui presentes que organizaram esse evento, o que a gente acredita é na democratização do conhecimento, não é? E acreditamos que a mudança só virá a partir desse fortalecimento social, não é? Da participação cidadã efetiva, não é? E da integração da cidadania nas instituições, não é? Para garantir que as instituições funcionem como devem funcionar, cumprindo a sua missão institucional, coisa que não tem acontecido no nosso país, não é? Então, realmente, esse debate aqui é fundamental, porque quando você aproxima o cidadão, que todo dia depende de um transporte público, e não consegue, não é? O que aconteceu com essa privatização, com esse financiamento do BNDES para os setores privados? As vacas melhoraram? Os trens melhoraram? Agora, olha o lucro das empresas, não é? Então é isso que a gente tem que ver, a que está servindo esse tipo de financiamento, não é? Para a gente também começar a criticar essas notícias que saem nos jornais. É bom ver jovens aqui que colocam nos jornais que tudo que é público, né, é mal administrado, criam aquela pecha de que o que é público é mal. Por quê? Para justificar privatizações. E aí, quando privatiza, olha o que aconteceu, né? Como é que estão esses serviços privatizados, cedidos? Os lucros das empresas são impressionantes e o serviço privado, serviço prestado à população, cada vez mais decadente, não é? E por que isso foi privatizado? Qual foi a justificativa para as privatizações? Existia uma dívida muito grande e essa dívida tinha que ser paga com os bens públicos. Agora, que dívida é essa? Aí entra a nossa investigação da auditoria cidadã, porque a auditoria pública também não existe. Tem que ter uma auditoria cidadã. Para quê? Para desmascarar essa ficção que é essa dívida pública, tá? E nós começamos a investigar desde a década de 70. Na década de 70, em plena ditadura, os estados e municípios foram fortemente endividados sem contrapartida. Nós desconfiamos que seja o início do endividamento estadual e municipal, seja o financiamento da ditadura militar. Nós temos aí agora uma comissão da verdade funcionando. Nós temos que pedir essa comissão da verdade que investigue também quem financiou a ditadura. Porque financiar a CIA aqui no país, em todas as cidades do país, presente, vigiando cada reunião, exterminando jovens, exterminando lideranças, isso não fica barato não, gente. Alguém pagou por isso. E esses empréstimos sem contrapartida, lá da década de 70 e 80, podem ter sido. Aí começou a dívida. E essa dívida é que foi depois justificando a nossa exploração de recursos naturais para pagar a dívida e foi justificando as privatizações. Tá? Então, a nossa luta da auditoria cidadã, a gente quer investigar esse processo. A auditoria é só uma ferramenta, não é solução para tudo. Mas é uma ferramenta importante, porque nós achamos que agora a gente tem que lutar de outra forma. Fazer só discurso, já passou esse tempo. Ninguém mais está aguentando discurso. Nós temos que ter outras formas mais eficientes, que levem, que permitam ações jurídicas, ações sociais, ações políticas, ações parlamentares. E tem vários caminhos para se chegar a esse tipo de evidência, como essa daqui que vocês estão evidenciando. O que a auditoria vai evidenciar? Qual é a diferença entre um relatório de auditoria e um texto? Um relatório de auditoria é um documento baseado em provas, baseado em dados oficiais. Com base nesse documento, nesse relatório de auditoria, que desmonta, que desmascara esse processo de endividamento que está extraindo nossos recursos, nós podemos
alavancar um processo de mudança, né? Agora, isso só vai acontecer com muita participação popular, quando esse conhecimento for assimilado por todos os brasileiros, né? E não pensem que esse assunto é complicado, muita gente... Não é. Há pouco tempo nós fizemos uma oficina numa comunidade de pescadores. Foi um dos eventos mais emocionantes que nós tivemos. Eles compreenderam o mecanismo, eu fui passando as telas, fui mostrando, agora eu consegui mostrar. Tá. Eu fui mostrando as telas, eles foram compreendendo aqueles fluxos, compreendendo toda aquela criação dessa dívida que nos amarra. No final, sabe esse gráfico aqui? Eles pediram um papel grande para desenhar esse gráfico, uma cartolina. E sabe o que eles fizeram? Cortaram, fatiaram essa parte amarela aqui, assumida pela dívida, e foram cortando e dizendo, não, essa parte vai para a educação, essa parte deve ir para a saúde. Aí outro lá, não, põe mais uma fatia para a educação, porque se tiver educação, se o povo brasileiro receber educação, formação, nós mudamos a nossa história. Essas informações têm que chegar para todos os brasileiros. Então, a gente precisa de ter essa confiança. Confiança é muito mais do que esperança. Porque quando a gente confia, a gente acredita. A gente não só espera, a gente acredita, né? E quando essas informações chegarem para o conjunto da sociedade, nós vamos modificando essa realidade, não é? Então, eu parabenizo a organização aqui do seminário, não é? É através dessa janela, né, das necessidades mais visíveis, principalmente a questão do transporte, um direito, não é? É que nós vamos explicando e denunciando o que está acontecendo no nosso país, né? Um país tão rico e tão desigual, tá? Então, eu fico à disposição para responder alguma pergunta sobre a auditoria cidadã, porque também daqui eu tenho que voltar lá para o debate da Petrobras. Obrigada.